Olá, vamos apresentar os trabalhos de tecnologias em banco de dados, o TIBD, sobre banco de dados paralelos. Nosso grupo é composto por José Luiz e Caio Vitor. Algumas décadas, pode partir para o surgimento? Algumas décadas, no final dos anos 80, enfrentamos um desafio crítico no sistema de banco de dados convencionais, conhecido como gargalo de entrada e saída. Esse gargalo ocorreu devido ao custo relativamente alto de acesso ao dispositivo de armazenamento secundário, ou seja, os discos rígidos, em comparação à memória principal. Essa disparidade de custos limitava drasticamente a eficiência e o desempenho dos bancos de dados. Esse gargalo de entrada e saída impactava negativamente a capacidade dos sistemas de processar e recuperar dados de maneira eficaz. O acesso lento aos discos rígidos resultava em latência, atraso e uma experiência geral de usuário insatisfatória. Além disso, tornava difícil para as organizações lidar com grandes volumes de dados, que estavam se tornando cada vez mais comuns. Nesse cenário, o sistema de gerência de bancos de dados paralelos surgiu como uma solução inovadora. Esses sistemas foram projetados para superar o gargalo de entrada e saída, aproveitando o poder de processamento paralelo e distribuído, em vez de depender de um único dispositivo de armazenamento. Então, eles dividiam as tarefas de acesso aos dados entre vários nós ou processadores. Bom, partindo agora para os objetivos, a gente escolheu mostrar três aspectos principais que moldam a eficiência e o desempenho do sistema de banco de dados paralelos, sendo eles escalabilidade, processamento e disponibilidade. Na escalabilidade, é a capacidade de expandir um sistema suavemente, adicionando processamento e armazenamento conforme necessário. No sistema de banco de dados paralelos, a escalabilidade é uma característica fundamental. Isso permite que as organizações cresçam sem preocupações com as limitações de recursos. A adição de nós de processamento e armazenamento torna possível lidar com volumes crescentes de dados, garantindo que o sistema continue funcionando de maneira eficiente. Agora, falando um pouco dos processamentos, o processamento em sistema de banco de dados paralelos envolve a conexão simultânea de diversos recursos, como CPUs e discos, para atingir um aumento significativo no desempenho do sistema. Essa abordagem permite que várias operações sejam executadas ao mesmo tempo, resultando em tempos de resposta mais rápidos e melhor utilização dos recursos disponíveis. O processamento paralelo é a chave para superar o gargalo de entrada e saída e garantir que as consultas sejam executadas de maneira eficaz. Bom, agora a disponibilidade refere-se à capacidade de um sistema de banco de dados estar sempre acessível, mesmo em face de falhas. No sistema de banco de dados paralelos, a disponibilidade é frequentemente alcançada por meio da replicação de dados em diversos nós. Isso não apenas melhora o desempenho, como também suporta a técnica de tolerância a falhas, conhecida como failover. Em caso de falha em um nó, os dados ainda estão disponíveis em outros nós, garantindo uma experiência contínua para os usuários. Vamos falar agora sobre as vantagens, começando com a flexibilidade. A flexibilidade é um traço distinto de muitos sistemas de banco de dados paralelos. Elas oferecem a capacidade de ajustar esquemas de dados com relativa facilidade, permitindo a adição ou modificação de campos com menos restrições. Isso significa que as organizações podem se adaptar rapidamente às mudanças nos requisitos de dados, sem sacrificar a integridade ou a eficiência do sistema. Agora vamos falar agora sobre alta disponibilidade. A alta disponibilidade é fundamental para garantir que os dados estejam sempre acessíveis. A presença de componentes redundantes aumenta a disponibilidade de dados e a tolerância a falhas. A replicação de dados em diversos nós desempenha um papel essencial nesse aspecto, suportando a técnica de tolerância a falhas, conhecida como failover. Isso significa que, mesmo em caso de falhas em um nó, os dados permanecem acessíveis, proporcionando uma experiência contínua aos usuários. Em relação à escalabilidade, os sistemas de banco de dados paralelos são notáveis por sua capacidade de escalabilidade. Isso envolve a adição de mais nós ou servidores conforme a necessidade. Essa característica os torna ideais para lidar com volumes massivos de dados e carga de trabalhos intensivas. À medida que as organizações crescem, esses sistemas podem crescer com elas, mantendo o desempenho e a eficiência. Partindo para o desempenho é um dos principais benefícios do sistema de banco de dados paralelos. Eles são projetados para otimizar consultas, realizar balanceamento de carga,
e aproveitar o paralelismo intra-consulta. Isso resulta em tempos de respostas mais rápidos para transações e consulta, garantindo que as operações de dados sejam concluídas de maneira eficaz. Agora, partindo para as vantagens, temos alguns problemas em relação aos bancos de dados paralelos. É, em relação à complexidade, configurar e manter um sistema de banco de dados paralelos pode ser complexo e requerer um conhecimento técnico avançado. A distribuição dos dados e o gerenciamento de consultas paralelas podem ser desafios significativos. As organizações devem investir em treinamento e recursos especializados para lidar com essa complexidade. Em relação ao custo de hardware, a implementação de um sistema de banco de dados paralelo geralmente requer hardware robusto e recursos de rede de alta qualidade para funcionar efetivamente. Isso pode representar um investimento significativo em termos de custo para empresas de menor porte. Esse custo pode ser um desafio e é importante considerar o retorno sobre o investimento ao optar por essa abordagem. Em relação à consistência, garantir a consistência dos dados distribuídos em vários nós pode ser desafiador. Estratégias de sincronização e replicações são necessárias para manter a integridade dos dados. Isso requer planejamento cuidadoso e implementação adequada para evitar problemas de dados inconsistentes. Em relação a menos integridade, significa que os bancos de dados paralelos são menos rigorosos em termos de integridade de dados do que os bancos de dados relacionais. Isso ocorre porque manter a integridade dos dados em todos os nós distribuídos torna-se complexo. Portanto, esses sistemas podem ser menos adequados para aplicações que requerem integridade absoluta, como transações financeiras críticas. Agora vamos mostrar alguns exemplos de tecnologias que utilizam sistemas paralelos. E o que utilizamos em nossos trabalhos foi o Apache Hadoop, o Greenplan e o Cassandra. O Apache Hadoop é uma estrutura de software de código aberto que permite processamento de dados em clusters distribuídos. O Greenplan é uma plataforma de dados massivamente paralela de código aberto, baseado no PostgreSQL, projetada para análise e aprendizado de máquina e inteligência artificial. Já o Cassandra oferece alta disponibilidade, alta escalabilidade e tolerância a falhas. Os dados em cluster Cassandra são distribuídos particionados em vários nós do cluster, fornecendo tolerância a falhas, replicando dados de forma assíncrona em diferentes nós. Falando agora um pouco dos casos de sucesso, nós temos listados 4 principais casos, sendo o Yahoo para o Hadoop, a Apple, o AppScale e o BlackRock para o Cassandra. Sendo o Yahoo o primeiro grande usuário do Hadoop, começou a usar o software para acelerar a indexação de resultados para seu mecanismo de busca. Já a Apple usa 100 mil nós de Cassandra em seus serviços e recursos. O AppScale usa o Cassandra como back-end para aplicativo do Google App Engine. E o BlackRock usa a Cassandra em sua plataforma de gerenciamento de investimentos Aladdin. Para embasar nossa pesquisa, consultamos diversas fontes. Entre elas, destacamos os trabalhos do Alexander, Process and Data Flow Control in Distributed Data Intensive System, do DeWitt and Gray, o Parallel Database System e o do Ozu, Principles of Distributed Database Systems. Bom, essa foi nossa apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção e é isso.